Como é que vocês estão? Então, dando continuidade à parte de núcleo celular que a gente vinha estudando desde a aula passada, as últimas aulas, vamos ver hoje divisão celular, que é um processo importantíssimo, tanto a título de reprodução, como também de regeneração de tecidos e de órgãos. Quando a gente fala de tecidos e órgãos, de regeneração de tecidos e órgãos, está relacionado à mitose. A gente vai ver isso no decorrer da aula, ok? Que é um dos tipos de divisão celular. Como o próprio nome já sugere, divisão, então a célula vai se dividir, vai formar outras, ok? O processo de divisão celular é responsável pela reprodução das células e faz parte do ciclo celular. É normal, todos os seres vivos, que evidentemente um dos critérios para ser vivo é a existência de férias, de células, nós já vimos isso, ok? Então, a divisão acontece em todo ser vivo já que o pressuposto é a presença de célula. Okay? Na divisão, uma célula-mãe vai originar células filhas. Primeiro ponto. A célula-mãe vai originar as células filhas, com o objetivo de reproduzir aquele ser vivo, aquele organismo, de regenerar um tecido, de regenerar um órgão. Ok? Então, vamos lá, vamos para frente. Quando a gente fala de células procariontes, a divisão que vai acontecer é a mitose, que a gente vai entender já o que é mitose. Quando a gente fala de células eucariontes, acontecem as duas, mitose e meiose. Ok? Mitose, uma célula-mãe origina duas células com o mesmo número de cromossomos. Uma célula vai originar duas com o mesmo número de cromossomos, idênticas a ela, do ponto de vista genético. Isso acontece com as células do nosso corpo, dos órgãos, com as células da pele, que também é um órgão, entendeu? O processo de regeneração dos nossos tecidos, das células que formam nossos tecidos. A mitose faz parte desse processo. E também faz parte do processo de reprodução de alguns organismos, de alguns seres vivos. A meiose acontece, no nosso caso, por exemplo, nas plantas, em algumas plantas, em outros animais também. A meiose está relacionada à formação dos gametas, que são as células reprodutoras, são as células sexuais. Uma célula-mãe, diploide, aí eu tenho que dar uma reforçada nisso para vocês. A célula é diploide quando ela, no caso da gente, dos seres humanos, tem 46 cromossomos. E todas as nossas células têm 46 cromossomos. Células dos órgãos, do nosso corpo. Quem vai ter 23 cromossomos, no caso da gente, vai ser os nossos gametas, os espermatozoides e os óvulos. Espermatozoide masculino, óvulo feminino. Tanto o espermatozoide como o óvulo vão apresentar 23 cromossomos. Na fusão dos espermatozoides com os óvulos, no momento da fecundação, passa a surgir uma célula com 46 cromossomos. 23 com 23, 46. Células haploides, N, são os gametas, espermatozoide e óvulo. Células diploide, 2N, resultam da união de dois gametas, no momento da fecundação. 2N que vai ser 46. Ou seja, todas as nossas células do nosso corpo são 46. Do corpo, não estou falando dos gametas, estou falando da pele e dos órgãos, ok? Tem 46 cromossomos. Por quê? Porque nós tivemos 23 cromossomos do nosso pai, com mais 23 cromossomos da nossa mãe. Então, as células do nosso corpo, não os gametas, mas as células no geral, têm 46. Então, nós somos 2N. Os nossos gametas vão ser N. Nossos filhos vão pegar N nosso e N do nosso cônjuge. Ok? Vamos lá. Então, a meiose... A mitose, a mesma quantidade de cromossomos. A meiose, não. É a metade. Ok? E vai ter como resultado 4 células filhas haploides. E essas células filhas haploides são os gametas. São as células reprodutoras. Ok? Aí a gente tem alguma imagenzinha só para reforçar isso. O processo com as fases, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As fases da mitose e da própria meiose. Pronto. Agora, fase da mitose.
Já de antemão, uma dica para fixar de vez a ordem, a sequência, porque se errar a sequência, já errou tudo. São 4 as fases da mitose, que são basicamente muito semelhantes com a da meiose. A dica é: prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, de prometo, prófase. Meta, de meto, metáfase. Ana, aí a gente lembra de Ana, anáfase. Telófase, telefonar, telófase. Então, prometo, Ana, telefonar. Se decorar essa sequência, matou boa parte da questão aí. Ok? O acerto da questão está bem encaminhado. As fases. Prófase é a primeira fase. Nessa fase, a membrana nuclear, que é a carioteca, a famosa carioteca que a gente já comentou, se desorganiza, vai se separar, vai se espalhar. Os centríolos começam o processo de divisão, já que os centríolos são as organelas que vão atuar diretamente. Vai haver a formação das fibras do fuso, graças à atuação do centríolo, que começa esse processo da divisão. E o nucleolo, que vai desaparecer também, e todo o material do nucleolo vai ficar espalhado no citoplasma celular. Ok? Então, é a primeira fase, a prófase. Metáfase, é só lembrar, metáfase, os cromossomos vão se alinhar no centro. Vão tudo para o centro, para a área equatorial da célula, para o centro. Placa metafásica, tudo alinhadozinho, um embaixo do outro, no centro. Anáfase, as cromátides vão se separar, os bracinhos de cromossomos vão se separar e vão migrar para os polos. Anáfase é migrar para o polo, para os polos, para as extremidades da célula, beleza? E a telófase é a fase final já. As fibras do fuso vão desaparecer, os cromossomos vão se descondensar, o nucleolo vai reaparecer e a carioteca também vai reaparecer. Na prófase, a carioteca se desintegrou, agora ela vai reaparecer. O nucleolo desapareceu, agora ele vai reaparecer também. E aí, na fase final da telófase, a gente vai ter a citocinese, que é quando, já na fasezinha final, os dois citoplasmas se separam. Já é bem finalzinho. Fica parecendo um binóculozinho. Aí vão e se separam e formam duas células diferentes. Ok? E aí, o que a gente comentou ainda agora, ó, as fases. Prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Para ajudar vocês a fixarem. Ok? Aí no final da prófase, os cromossomos começam a se encaminhar para... Aqui é chamado de prometáfase também, viu? Prometáfase, essa fase aqui. Depois da prófase, antes da metáfase. Por isso o nome, prometáfase. Quando chega na metáfase, ficam tudo alinhadozinho no centro, como vocês estão vendo aqui na imagem. Na anáfase, vão para os polos, para as extremidades. Ó, os centríolos vão orientar os braços dos cromossomos, as cromátides, irem para os polos, para as extremidades. Aí, final da anáfase, a telófase, e aqui acontecendo a citocinese, que eu comentei ainda agora. Ó. A fase final é quando os cromossomos, as células, estão na fase já final, onde vão se separar e duas novas células vão se formar. E aí vem a intérfase, que a gente vai falar agora. A intérfase é uma fase onde a célula não se divide, mas ela não está em repouso. A célula não entra em repouso. A célula continua duplicando, produzindo proteínas, mas repouso, não. Ela apenas não está dividindo. A intérfase é uma fase onde a célula não está sofrendo divisão. Aí, ó. Intérfase, a maior fase do ciclo celular, é dividida em três etapas. G1, S e G2. Ok? Na S, temos a síntese de DNA. Na G1, na G2, o antes e o depois da produção de DNA. G1 antes, G2 depois. Ok? Na G1, a célula aumenta de tamanho e é onde ocorre a duplicação dos componentes do citoplasma. O que é duplicar? Replicar, tornar em dobro, dobrar, ok? Fase S. Na fase S, intensa síntese de DNA, produção de DNA. Na G2,
a produção de DNA é finalizada. Ok? A célula vai aumentar de tamanho e vai continuar a duplicação. São as 3 fases, então, pertencentes à intéfase, e nessa fase, lembrando, não há divisão celular. A gente está vendo aí, ó, nessa imagem que não ficou muito legal, mas acho que dá para vocês verem daí. G1, crescimento. S, duplicação de DNA. G2, crescimento e preparação final para a divisão celular. A parte final da G2 é quando encerrar G2, começa a divisão celular. Ó, nesse gráfico de pizza aqui. Acabou G2, aí vem prófase, prometáfase, tudo aquilo que a gente viu ainda agora. As fases da meiose. Meiose, produção de gametas. Mitose, regeneração de tecidos, reprodução de alguns seres vivos. Bom, as fases são basicamente as mesmas, gente. A diferença é que na prófase da meiose vão ter subfases. Temos o paquítano, que é essa subfase aqui. Ó, veja como as cromátides estão, né, aos pares e praticamente emparelhadas. Leptóteno, veja que como começam assim, o emparelhamento ainda não aconteceu, está no processo ainda. Zigóteno, a ordem é essa, ó, leptóteno, zigóteno, começa o emparelhamento, começa aqui, o emparelhamento termina no zigóteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno, já estão emparelhados. O quiasma a gente já começa a visualizar. O que é o quiasma? O quiasma é uma região onde os braços dos cromossomos vão se juntar e aí vai ocorrer troca de pedaços de DNA. Essa troca de pedaços de DNA, essa troca de pedaços de DNA a gente chama de crossing over. Crossing over. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui numa imagem mais para frente. Olha os quiasmas aqui bem visíveis, ó, os bracinhos aqui dos cromossomos se cruzando aqui. Aqui a gente consegue visualizar também. Observem que fica uma mistura de cores. Observe que aqui está o verde claro quando deveria estar o escuro, e aqui o verde escuro quando deveria estar o claro, porque ocorreu quiasma, ocorreu troca de pedaços de DNA. Um cromossomo trocou pedaços com o outro. Então vamos entender isso aqui agora. Ó, a prófase 2 da meiose, que aí é uma outra fase. Observem aqui o resultado do crossing over. Veja, vermelho, azul, vermelho, azul, azul, vermelho. O resultado do crossing over para esses cromossomos. O crossing over oferece maior variabilidade genética para os indivíduos que sofrem consequências desse processo, ok? O crossing over oferece maior variabilidade genética, porque existe troca de pedaços de DNA. Então, a variabilidade genética vai ser maior. Aqui, mais uma vez para a gente visualizar aqui. Vejam, aqui fica mais fácil até. Ó, o cromossomo todo azul, mas com um pedacinho amarelo. O cromossomo todo amarelo, mas com um pedacinho azul. Isso é o chamado crossing over. Crossing over é permutação. Os braços trocam os pedaços, com isso vão trocar também fragmentos de DNA, e aí a variabilidade genética aumenta. E a meiose 2, que vai ser igual à mitose, é um processo parecido com a mitose, ok? E aí algumas atividadezinhas para vocês darem umas treinadas, ok? Qualquer coisa também podem, como sempre, me chamar aí pela manhã, pela tarde, para tirar dúvidas. No plantão a gente vai esclarecer também algumas dúvidas, responder juntos algumas questões. Vou mandar também alguns apostilados para vocês, ok? Pela plataforma. Depois vocês vão receber algumas orientações sobre a plataforma do Google, sala de aula. E eu vou disponibilizar também, para a gente dar uma treinadazinha nesses últimos conteúdos e também naquela parte de transporte ativo e passivo que a gente não conseguiu fazer muitas questões, mas eu também vou passar algumas para a gente reforçar, ok? Um abraço, não acumule assunto e qualquer dúvida é só chamar, como sempre, estou à disposição. Um abraço e um cheiro.